Eu queria saber qual é a saudação entre os irmãos da igreja, a Igreja de Deus. Essa é a minha pergunta. Eu queria a resposta do irmão Eli Soriano. Vamos ler em Mateus, capítulo 10, 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Como quando nosso Senhor Jesus Cristo está saindo e entrando entre os irmãos na igreja, cada vez a saudação que ele está fazendo é, vamos ler, 20 de João. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A saudação que ele está dizendo é: paz seja convosco. Saudação para todos os homens que você vai encontrar. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Qual é a saudação? A paz. Saudação com curto oração de a paz seja a você. Seja a paz nesta casa ou em uma reunião. Isso é a saudação usada por nosso Senhor Jesus Cristo, paz. Agora, irmãos, tem versículo na Bíblia que os pastores estão usando sem saber o significado real. Vamos ler. Em 16:16 de Romanos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Eles vão ler este versículo. A interpretação das pessoas agora, o ósculo santo é beijar. De novo, irmão Deu. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ele está escrevendo aos romanos. Naquele tempo, apóstolo Paulo não está em Roma. Ele enviou mensagem pela carta, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Se este ósculo é literal, porque pode as igrejas de Cristo vai saudar os romanos? Onde está as igrejas de Cristo? Vamos ler 1:22 de Gálatas. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judeia. As igrejas de Cristo que ele menciona está na Judeia, saudando os romanos. Muito longe. Se nós vamos ler na mapa, Judeia e Roma, mais de 2.000 quilômetros. 1.448 milhas. Como pode as igrejas de Cristo que estão na Judeia saudar os humanos com ósculo santo? É impossível. Esta saudação, ósculo santo, não é literal, irmãos. Não é literal. Para provar, apóstolo Pedro, escrevendo aos primeiros cristãos, espalhados em muitos lugares, né? Vamos ler primeiro. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está escrevendo a carta dele para os peregrinos
da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Espalhados, dispersados, muito longe um ao outro. Mas ele disse naquela carta, em 5:14 de Pedro, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Se este ósculo de amor é literal, como os Gálatas, pode saudar os lá na Ásia. Lembra lugares, né? Ásia, Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Escrevendo a eles, Pedro disse, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. É ósculo literal? Não. Ele continuou. Paz seja com todos vós. Ósculo de amor é saudação de paz. Por quê? Vamos descobrir o secreto, irmãos brasileiros. Em 85:10 de Salmos. A benignidade e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. Por isso, quando a Bíblia fala sobre ósculo santo, isso não é ósculo literal. A justiça e a paz se beijaram. Como entender isso, irmão? Você chegou num lugar onde tem irmãos. Ao entrar na casa, saudar com ósculo de amor, saudação de paz. Como nosso Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. Como os primeiros cristãos. Saudando um ao outro com ósculo de amor, o ósculo santo, paz seja com você. Porque se a justiça, benignidade, fidelidade vai encontrar, a paz está beijando justiça, benignidade e felicidade. Por isso, isso é a saudação dos cristãos. Orar e desejar a paz para um ao outro. Vamos em 9:50 de Marcos. Vamos ler. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros. A paz uns com os outros. Você pode perceber. Bom é o sal. O sal que a Bíblia menciona é sal espiritual também. Se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Sal tempera, dar sabor. O que dar sabor entre nós? Guardai a paz uns com os outros. Para permanecer o sabor de encontrar um ao outro, a paz deve permanecer em nós, uns aos outros. Isso é o sal que nós devemos trazer sempre, a paz. Bom é o sal. Sal significa, simboliza tempero para ter sabor. Quando um ao outro encontra um ao outro. O que nos dá sabor é a paz. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 13. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi
a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por pacto de sal. A Bíblia fala sobre pacto de sal entre David e seus filhos e Deus. Qual é o pacto ou aliança que Deus fez entre ele e os israelitas? Entre David, o rei dele, e os seus filhos. É o pacto de sal, pacto de paz. Deve ter paz entre Deus e os seus servos como os israelitas. Por isso, tem pacto de sal entre Deus e o seu povo. Pacto de sal, pacto de paz. Entre Deus e o povo dele deve permanecer o sal ou a paz. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois novo homem, assim fazendo a paz. Entre os gentios e os israelitas, Cristo criou paz, tirando o mandamento que proíbe os israelitas de comunicar, falar, comer, tratar com os gentios. No passado, em tempo de Moisés. Mas em tempo de Cristo, Ele tirou a parede que divide os israelitas aos gentios. A lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois. Que dois? Dois povos. Apóstolo Paulo disse aos gentios em Éfeso, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez povo Israel e povo dos gentios, para criar em si mesmo dos dois novo homem, assim fazendo paz. Por isso, nosso Senhor Deus fez pacto de sal, pacto de paz entre Ele e entre o povo dele. Mais tarde, entre povo Israel, povos gentios, Ele fez pacto de paz, pacto de sal. Sal significa paz. Mesmo em nossa maneira de falar, devemos ter paz também. Vamos ler Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra, cada cristão deve falar com sal. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal. Não o sal para churrasco, né? Não. Churrasco é muito sal. Não é bom para rins. Mas a vossa palavra como cristão seja sempre com graça, com paz, temperada com sal. Temperada com paz. Porque sal significa paz. Voltando ao 9:50 de Marcos. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar?
Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros. Sal é paz. Você entende, irmão Onofre? Entendi muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus.